Olá, muito bom estar aqui com você mais uma vez, né? Eu, pastor Rodrigo, pastor Evaldo, para levar um pouquinho da palavra de Deus para você, para edificar a sua vida. É isso que nós esperamos. O tema de hoje é um tema bem legal, eu diria. Tentação e provação. O que é tentação? O que é provação? Qual é a diferença? É isso que nós vamos procurar na palavra de Deus esclarecer para você, porque muitas pessoas hoje têm passado por dificuldades, por problemas e não sabem discernir o que está acontecendo, por que está acontecendo e o pior, muitas dessas pessoas, por conta das dificuldades que estão passando, se afastam do Senhor Jesus, se afastam do Evangelho. Então, é sobre isso que vamos falar. Provação e tentação. Pastor. Ok, gente boa, uma alegria mais uma vez estar aqui com esses amados irmãos e também com você que está aí na tela e nos vendo nessa hora. Nós temos aqui um tema interessantíssimo, né? Provação versus tentação, ou provação e tentação. Qual é a diferença das duas e o que uma faz e a que a outra faz e qual é a que edifica e a que não edifica, né? Então isso é muito interessante e nos dias de hoje elas são bastante atuais e nós estamos precisando muito mesmo conhecer e ter discernimento disso, né? Já na aprovação, eu creio que ela é um propósito, que ela é dada por um período de tempo e muitas vezes Deus está nos preparando, nos colocando para estarmos mais fortes, né? Como é a questão do oleiro, como é a questão do vaso, quando ele passa por vários processos até chegar a ser aquele vaso bonito para receber as flores, né? Então, são todos um leque, é muito abrangente isso aí. E também já a tentação, ela já faz parte, né, de outro leque, já vem cobiça, já vem desejos, né? Tem que ver o que nós estamos almejando, se esta tentação, se esta cobiça, se você está cobiçando coisas boas, coisas más, coisas ruins, né? Se ela vai edificar a sua vida, se ela vai edificar a sua casa, a sua família, ou os seus amigos. Então, isso é muito interessante. Precisamos muito debater isso, num pequeno espaço de tempo, mas vamos tentar fazer aqui o melhor para a minha vida e para a sua vida que está aí. Muito bem, Rodrigo. Sua apresentação. Olá, meus amigos, bom dia. Deus abençoe a todos. E espero sim também poder trazer um pouco de resolução a esses temas, né? À luz das Escrituras, e que a gente possa ser bênção e canal de bênção para a sua vida. Bem, como é que a gente começa? Vamos falar sobre um e outro ou já vamos entrando aqui na discussão? Fique à vontade aí. Então vamos começar. Minha sugestão é o seguinte, porque é polêmico e é um pouco difícil de entender o que é a tentação e a provação. Parece difícil, mas não é. Então vamos começar pela tentação. Rodrigo, vamos lá. Na tentação, na palavra de Deus, onde está a tentação? Bom, então a Bíblia relata algumas questões sobre tentação, né? A gente pode ler lá em Mateus acerca disso. No capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo, e disse-lhe: Se é filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma.
Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Simples assim, irmãos. Essa tentação, primeiro que o significado da palavra diabo significa isso, o tentador, né? É tanto que Jesus foi conduzido pelo Espírito e ele foi tentado pelo diabo. Então, quando vem algumas coisas contra a nossa vida, verdadeiramente o inimigo está ao nosso derredor querendo tragar. Para ele nos tragar, para ele ter autoridade sobre a minha vida, é claro que eu tenho que deixar de que Jesus seja a pessoa que tem a autoridade da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida, Satanás não tem autoridade nenhuma sobre ela. Mas a partir do momento que eu dou margem a Satanás e largo a minha cruz e largo Jesus, Satanás passa a ser então o Senhor da minha vida. E quando nós estamos com Jesus, a gente realmente é tentado. E a gente nunca pode dizer que é tentado por Deus, né? Mas na frente a gente vai ler a palavra e ela vai explicar justamente isso. Só que também eu não posso jogar toda a culpa para Satanás. Eu tenho que entender que o meu espírito luta contra a minha carne. E a minha carne só deseja fazer o mal. Então, por conta da minha cobiça, eu dou lugar a isso. Eu dou lugar à tentação que Satanás me proporciona. E aí, Satanás já deixa um pouco de ter culpa nisso, porque a partir do momento que eu falo sim para aquilo, a minha cobiça, a minha carne, a minha vontade dá lugar para que eu vá e faça aquilo, que eu execute aquilo a qual foi tentado, e não por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Muito bem. Eu queria falar aqui sobre uma passagem que está aqui em Hebreus, no capítulo 12, na minha versão, que é uma versão bem atual, diz assim no versículo 5: e já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos. Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando ele repreender você, pois o Senhor corrige quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Mais na frente, no versículo 10, tem: nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Eu acho que a gente pode, pastor, encarar aqui essa correção de Deus como uma provação. Não é porque você está sendo corrigido, né? Ninguém gosta de ser corrigido. E como diz assim, a correção de Deus é para o nosso bem. E a provação de Deus também é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. José, José foi provado durante 12 anos. Agora, tentado, ele foi uma vez, quando a mulher de Potifar tentou ele sexualmente. Ele foi tentar, mas os 12 anos foi prova de Deus. Para quê? Para ele crescer, para ele ser capaz. Ele foi capacitado a ser o segundo homem mais importante do Egito e, assim, salvar o povo hebreu da fome. Não é? Isso é interessante. Ele foi provado 12 anos e tentado apenas uma. E aí, pastor? Interessantíssimo, muito bem. Eu achei interessante essa colocação aí, da provação. José, ele passou por todos os tipos de provações. A primeira provação dele foi dentro de casa, né? Foi a inveja dos seus irmãos, né? E
por ser uma pessoa obediente, por ser uma pessoa que verdadeiramente fazia a vontade do seu pai, né, Jacó, e isso foi muito interessante, né? Trouxe carregadas invejas dos seus irmãos, passou por várias provações, inclusive jogaram dentro de um poço, depois foi vendido, e depois foi levado, como escravo para o Egito, e aí chegou até o ponto de uma das provações maiores dele, que ele foi até a prisão, e a prisão foi onde ele começou a se erguer, né? E muitas vezes nós estamos vendo as coisas piorarem, mas não sabe o que é essa aprovação. Muitas vezes você está no fundo do poço, você tem que aproveitar esse fundo do poço para fazer um grande alicerce para que você possa fazer a sua construção, né? Você pode ver que na construção civil, enquanto o fundo do poço que eles cavam para levantar um grande edifício tem que ser bem profundo, tem que ser bem largo, e aí de lá vai nascer um mega edifício e você vai se fortalecendo. Então foi o caso de José. Enquanto ele estava no fundo do poço, ele estava crescendo, né, gradativamente. E muitas vezes as pessoas se desesperam. E está desesperado, mas não está sabendo ainda do que Deus está fazendo. Porque Deus, ele trabalha no transitório, mas ele está visando o que é eterno. Então a provação, ela vem para edificar. Uma coisa, Deus falou comigo aqui agora, irmãos, o seguinte: durante toda a provação de José, provação quando ele foi, diga assim, rejeitado, né, pelos irmãos, pelo pai, não aceitaram quando ele contou o sonho, quando ele estava no poço, quando ele estava sendo escravo, quando ele estava na prisão, em momento nenhum ele fugiu daquela situação. Ele aceitou, enfrentou e cresceu com aquilo. Ele aprendeu, ele tirou proveito. Repare que a única vez que ele foi tentado foi quando ele fugiu da situação. É interessante isso. Dá para a gente meditar nessa palavra. Aí foi mistério. Ele não fugiu de estar no fundo do poço, ele clamou, pediu ajuda, mas ele não tentou fugir. Ele não tentou fugir quando era escravo. Ele ficou lá aos 10 anos, ele não tentou fugir. Nem quando era prisioneiro. Ele só tentou fugir uma vez, foi quando ele foi tentado. Mas na provação ele permaneceu firme, aprendeu e cresceu. Colaborando com o que ele disse, só para acrescentar, esse é o seu papel, meu irmão, minha irmã. Nossa, né? Esse é o nosso papel. Porque as pessoas, elas pensam e elas fazem figura de... E olham para aquelas pessoas que estão compartilhando a palavra de Deus e pensam que aquelas pessoas são perfeitas. Pessoas altamente perfeitas, 100%. E não existe isso, né? A gente olha para Jesus e agradece tudo aquilo que ele fez por nós. E quando a gente está aqui falando de Jesus, para trazer algo de Deus para a sua vida, a gente consegue enxergar aquele Jesus pregado na cruz, tanto para você que está recebendo, quanto para nós aqui. Então, graças nós damos ao sacrifício de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Então, o seu papel não é fugir da provação, e sim agradecer por ser o seu momento. E você deve realmente fugir da aparência do mal. José, ele fugiu daquela mulher. Ele fugiu da aparência do mal, né? O que você deve fazer, realmente, como a Bíblia diz, é se sujeitar a Deus. É se submeter à vontade de Deus. E fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo. Aí ele vai fugir de você, meu amado. Agradeça a Deus pelo momento da sua provação. E fuja com toda a sua força da tentação. Amém? Muito bem. E como a gente só fala da verdade, e a verdade é o que está na Bíblia, e como o Senhor está conduzindo essa nossa conversa, ele me trouxe uma passagem aqui na cabeça que eu quero colocar. A parábola da semeadura. Quando
as pessoas, a semente cai no coração de uma pessoa, que quando ela começa a passar, quando vem as dificuldades da vida, ela esquece da palavra de Deus, né? Aquela que nasce entre os espinhos, né? Quando vem as dificuldades, os prazeres da vida, quando a pessoa olha que quer a ganância pelo dinheiro, aí sufoca a palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas elas não suportaram a provação. E muita gente faz assim hoje. É uma doencinha não, porque ninguém gosta de ficar doente, eu não suporto sentir dor. Toda doença é muito grave para quem está sentindo a dor. Tá? Mas, a gente tem que passar, amém, vamos orar. Deus sabe de todas as coisas. Se a minha provação é passar por uma doença, eu conheço muitas pessoas que foram provadas em momentos de dificuldade, de doença. Tem pessoas que são provadas na vida financeira. Deus pode provar a gente de várias formas. Eu acho que Ele vai provar naquilo que a gente tem que mostrar para Ele, que a gente confia nele. Né? Se eu sou um exímio, vou tentar exemplificar aqui, pastor. Se eu sou, por exemplo, eu sei muito bem andar de bicicleta. Então, Deus não vai me provar, Ricardo, toma aqui, vou andar de bicicleta que eu quero ver se você vai confiar em mim. Não. Mas eu não sei andar daquela bicicleta de uma roda só. Então, acho que a minha aprovação vai ser andar de uma bicicleta de uma roda só. Que aí eu vou ter que confiar nele. Eu não sei se deu para exemplificar, mas... Uma metáfora, né? Deu para dar uma metáfora aí, muito bem. Olha, é muito interessante, né, você definir a provação da tentação. Né? Como a gente está agora trabalhando a provação, então nós vamos ver muitas coisas. Provação de Abraão, né? Uma das provações mais, que eu quero dizer, de uma excelência da provação das maiores que eu vejo na Bíblia, que quando o seu filho Isaac nasce e um pouco tempo depois Deus pede para oferecer em sacrifício a ele. Então aí eu vejo provação, viu? Eu vejo provação e vejo também a coragem de um patriarca, né? Um homem sem nenhuma... vamos dizer, sem nenhuma mácula, ele resmungar, ele dizer, Deus, o Senhor não acha que está me pedindo coisas horríveis demais? Né? Então, a fé de Abraão, ela supera a provação. Né? Isso é muito interessante, porque a fé de Abraão, superando a provação, é no momento em que ele sobe lá no Monte Moriá, né? E coloca seu filho em cima da rocha, em cima da lenha, e aí, quando vai imolar o seu filho em sacrifício a Deus, né, chega a hora verdadeira do que Deus pediu para Abraão. E diz, olha, Abraão, você verdadeiramente passou pelo teste. Né? Então, é muito profundo isso aí. E talvez você não seja Abraão, talvez você não tenha um filho Isaac, talvez Deus não esteja lhe pedindo isso, mas tem muitos momentos da nossa vida em que nós temos que provar que verdadeiramente nós nos decidimos ficar com Deus, no caminho da cruz, no caminho de Jesus. Então essa é a nossa aprovação e também temos que ver o que nós vamos escolher. Se queremos o caminho do céu ou queremos o caminho do inferno. Então a nossa aprovação verdadeiramente ela é praticamente diária, porque nós somos tentados de todas as maneiras, nós somos provados de todas as maneiras. Mas como a Bíblia diz, aquele que se definiu por Cristo Jesus, Deus dá o escape. Deus dá o escape de todas as formas. Então, não se preocupe a ser provado, mas preocupe-se em ser aprovado, meu irmão. É verdade. E eu estava me lembrando aqui também, voltando para a palavra, quando Jesus, pastor Rodrigo, ele manda os discípulos, vamos atravessar. Ele deita no barquinho e no meio da travessia vem aquela tempestade, o barco começa a encher de água,
os apóstolos se desesperam e vão acordar Jesus, Jesus. Jesus estava tentando ou estava provando? Jesus, e aí? Eu vi que o nosso tempo já está chegando ao fim, né? Então já vou entrar já na tentação, com a provação e trazendo as minhas palavras finais para você, tá, irmão? Primeiro, que a Bíblia fala que Deus não pode tentar ninguém, né? Então, no Tiago 1, versículo 13. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, daí a tua resposta, era uma provação. Né? Jesus não poderia porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ele não podia tentar os apóstolos porque ele não tenta ninguém. Tá bom? Aquilo era uma provação que eles estavam passando. E acerca de Abraão, que as pessoas elas dão muita importância àquele momento que elas estão passando de provação, que é um momento precioso para a sua vida, para a tua vida, e elas esquecem daquilo que Deus fez e colocam como seu Senhor momentaneamente aquela situação. Por exemplo, Abraão poderia ter ficado louco da cabeça, mas você vê que tudo aquilo que Deus pediu, ele foi fazendo, ele foi fazendo, ele foi fazendo. E Deus falou, leva o teu filho para dar sacrifício, e ele foi fazendo, ele foi fazendo. Nem discordo que no momento, a princípio, ele deve ter ficado um pouco temeroso. Só que você pode ver que antes, no capítulo 21, é o nascimento de Isaac, que demorou muitos anos. Né? É tanto que Sara riu quando ela ouviu que ela teria um filho, é tanto que Abraão riu também que ele iria ter um filho. Então, quando Deus, no capítulo 22, pede para Abraão entregar o seu filho, e aqui no meu subtítulo já diz, Deus prova Abraão. Ele foi obedecendo. E a gente vê que Abraão tinha a certeza de que Deus não ia levar o seu filho. Versículo 5. Capítulo 22 e versículo 5. Então Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Ele sabia que iria voltar com seu filho, porque ele não pegou aquela provação e aquilo não atormentou sua alma, sua vida, de tal forma dele ter certeza que o seu filho morreria. Não. Ele viu que o mesmo Deus que fez com que ele e a sua esposa gerassem um filho já de idades, ele creu que o mesmo Deus que fez com que ele falasse para ele, desse uma palavra, e na palavra de Deus, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele creu que esse Deus que falou isso com ele e que durante esses anos todos tinha sustentado a sua vida em terras impróprias, ele creu que esse Deus não levaria o seu filho, mas ele obedeceu a palavra de Deus. E ele falou, eu e o meu filho voltaremos para os seus servos. E para encerrar, gostaria de, com isso que eu disse, concluir dizendo assim, Tiago, capítulo 2, começa a falar assim, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. No capítulo 12 diz assim, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você está passando pela provação? Realmente dê glória a Deus, né? A canção que diz, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque essa provação está apenas gerando a perseverança. Quantos de nós aqui já não passamos por momentos difíceis? Momentos que talvez a gente não tenha compartilhado com ninguém, mas Deus sabe. E Deus nos acrescentou com essa experiência, nos trazendo cada vez mais fé. E a fé, ela vai frutificando e vai nos dando perseverança e a gente vai crescendo em Cristo. Está passando pela prova, dando glória a Deus, é o certo. Dê glória a Deus. Tenha convicção que o Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que irá fazer. Amém? Que Deus abençoe você. Pois é.
voltando aqui um pouquinho ao Abraão, antes de eu lhe passar a palavra, Abraão, ele passou pela provação a dois entendimentos, né? Tudo bem, eu me coloco no lugar de Abraão. Para mim eu não consigo imaginar eu ter que sacrificar meu filho, por mais fé que eu possa ter. Por mais que a promessa, eu não sei, isso é uma ideia, tudo bem, mas de repente, ele poderia passar na cabeça dele que Deus até lhe daria um outro filho, ou que ia ressuscitar o filho dele, eu não sei. A Bíblia não é específica com relação a isso, né? Diz que nós voltaremos. Mas, imagine o filho dele que não sabia de nada. Diz, pai, onde é que a gente está indo? Cadê o cordeiro? Né? Senão ele diria, não, filho, fica tranquilo, porque não... Bem, não vou entrar nesse mérito. O que eu quero, Deus provará. Deus proverá. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: fé. Para você passar pela provação, ser aprovado, você tem que ter fé. Sem a fé, você fica no meio do caminho. Sem fé, você não vai cruzar um deserto. O deserto é um lugar de muitas dificuldades, de muitas provações, mas também é um lugar de muito milagre para aquele que tem fé. É um lugar de muitas vitórias, de muitos milagres, para quem tem fé. Se você tiver fé, no deserto, Deus tira a água de pedra para saciar a sua sede. E depois você entra na terra prometida, mas tem que ter fé. Muito obrigado, foi muito bom. Eu encerro aqui a minha participação. Pastor. Muito bem. Falar de provação, né? Nós temos inúmeros personagens bíblicos que nós vamos dizer de Jó, né? De Jó a gente vai deixar para outra oportunidade, porque realmente é uma lição intensa de Jó, 42 capítulos intensos. Jó passou na maior tensão de provação, né? E uma das provações maiores de Jó foi quando a sua mulher pediu que amaldiçoasse Deus e morresse, e ele sobreviveu a isso. Então, maravilhoso, e Deus é maravilhoso, e realmente... Agora, já nos tratando agora de tentação, meu irmão, minha irmã, é muito interessante isso, viu? O que é que você está sendo tentado? O que é que lhe tenta? Qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Aonde é que você está sendo tentado? Veja bem, Satanás ele não lhe tenta no ponto forte, ele vai lhe tentar no ponto mais fraco, e é aí onde você tem que fortalecer, porque se você for tentado no seu ponto fraco, você já caiu. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, cuidado com os amigos que você anda, cuidado com a sua vida espiritual, e você nunca vai cair se você ficar firme em Cristo Jesus, que é a nossa rocha eterna. Lembre-se, sustente-se na oração, sustente-se na fé, sustente na leitura da palavra e tome cuidado com o que você está sendo tentado, porque se você está sendo tentado, algo que venha lhe destruir, fuja. Fuja disso aí, meu irmão, fuja disso aí, minha irmã, porque é terrível e a queda é grande. Então, se a tentação é cobiça, corra. Corra, que nem José correu. Eu queria que o senhor explicasse, quando nós estávamos conversando aqui rapidamente, quando o senhor leu da tentação, que a tentação é produzida por nós. Nós é que produzimos a nossa... Não estou tirando o mérito de Satanás. Satanás nos tenta, mas nós também somos tentados pelas nossas vontades, pelos desejos do nosso coração. Exatamente, olha, é justamente isso, olha, se eu não me engano é Mateus capítulo 11 ou é Marcos, é tipo assim, que os desejos do nosso coração. O que é os desejos do nosso coração? Ele só traz aquilo que é da carne, então o coração, ele puxa mais os desejos carnais, e é justamente aí a pergunta que você me fez, né? Se você é tentado, a boca fala que o coração está cheio, você faz aquilo que está na sua mente,
E sempre você não há de dominar, você vai ser tentado e vai cair sempre nessa mesma esparrela. Então, tudo aquilo que pende para a carne é uma tentação. É como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Né? Se você cedeu à primeira tentação, lá vem mais uma tentação. E aí vem outra. Né? Como eu costumo dizer, a tentação do amigo que lhe chamou para usar droga, que você nunca usou, mas ouviu falar, que é legal, que é um barato, que não sei o quê, é uma viagem. Né? Realmente as palavras são bonitas. Mas usa esse negócio. Entendeu? Aí você vai puxar a usar outra coisa mais terrível. Usou o álcool, né? Usou a maconha, usou a cocaína, usou o haxixe, usou outra coisa, não precisa que não, você tomar uma overdose e aí vai bater lá no... Aonde? Tomou a overdose. Então, justamente, é tentado. Então, a tentação, ela justamente vem da pergunta que o Tomás me fez, ela vem do coração, meu irmão. Ela vem da cobiça. O que é que você cobiça, né? Tem gente que deseja ter um carro, mas não deseja trabalhar. É uma cobiça, então vai procurar os meios mais fáceis de resolver o seu problema. E deseja ter outras coisas, mas também não deseja conquistar, porque se você quer uma coisa, você vai ter que conquistar. E a conquista é trabalho, a conquista é Deus, e tudo isso vem para a sua edificação. Né? Não tem coisa mais bonita você dizer, eu comprei e paguei. Tem uma coisinha rápida que eu quero falar aqui, que me veio na cabeça. Comparando, assim, dando um exemplo, a tentação, ela vem de uma coisa que nos parece boa, que a gente deseja. E, voltando um programa que a gente já gravou sobre a palavra, se você abre a sua boca e diz que você gosta de bolo de chocolate, Satanás não vai lhe oferecer um bolo de banana. Então, a tentação, acho que a gente pode resumir, a tentação é uma coisa que parece boa, é um desejo nosso. Poxa, é isso que eu quero. Isso é a tentação. Fica aqui o nosso agradecimento por você estar aí assistindo o nosso vídeo. Se puder, dê uma curtidinha. E também, se quiser, inscreva-se no nosso canal e você, toda semana, vai receber uma palavra de Deus para a sua vida. Tchau.